Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, vamos falar tudo que se refere à assistência, a cláusulas que deixam o seguro do cliente mais completo. Iniciando aqui pela cláusula de assistência a vidros. Essa cláusula ela vai garantir que o segurado faça a troca ou reparo de um vidro devido a uma quebra eventual. Então, um exemplo bem clássico: o segurado está na rodovia, bate uma pedrinha no para-brisa, esse para-brisa quebra, ele vai pagar a franquia somente do para-brisa para fazer essa troca. Existem situações, inclusive, que podem fazer com que esse vidro seja reparado. E aí, nesse caso, nem franquia tem. É uma cobertura muito interessante, agrega muito valor no seguro. Algo que você precisa ficar atento é sobre a questão da logomarca. O vidro que a seguradora repõe, ele não tem a logomarca da montadora. E existem clientes que são mais exigentes que fazem questão dessa logomarca. Então, percebeu que o cliente tem um nível de exigência maior, que o carro é mais novo, que é um carro importado, se atente quanto a essa questão, porque lá na frente você pode ter aí uma dor de cabeça, uma chateação por não ter informado que ou não tem a logomarca ou não ter oferecido para o cliente essa situação. Como em toda cobertura, existem situações que não são cobertas, tá? Como desgaste, furto de peça, infiltração. Então, tem situações que não são cobertas dentro da troca de vidros. E complementando aqui a questão dos vidros, é importante também você questionar com o cliente, se for um veículo que tem ali a possibilidade de ter teto solar, questionar se tem teto solar. Por quê? Porque algumas seguradoras garantem o teto solar dentro da cobertura de vidros, a básica, né, que é essa que vai cobrir vidros laterais e traseiros, e outras seguradoras têm essa cobertura à parte, e algumas nem cobrem. Então é importante que você questione primeiro se o veículo tem teto solar e segundo, se na seguradora que você está oferecendo para o cliente, se essa cobertura está, né, se essa situação está amparada, se esse vidro estará amparado. Vindo aqui para assistência a retrovisores, faróis e lanternas, que é separado, tá? Então, você tem ali a cobertura de vidros, a básica, e a cobertura que inclui retrovisores, faróis e lanternas. Vai cobrir o quê? O que o nome já diz, troca de retrovisores, faróis e lanternas, também com a questão de algumas situações que estão excluídas, e hoje o que tem acontecido muito é o furto de peças. Furto de peças não tem garantia nessa cobertura. Então, o cliente não estará amparado e é importante também que você deixe isso claro para ele. Outra cobertura que é bem bacana e agrega muito no seguro é a cobertura de reparo rápido, né? Lataria e pintura. Ele vai garantir ali a mão de obra para pequenos arranhões, pequenos amassados, e mediante uma franquia bem baixinha. Então, já tive clientes aí que economizou mais de R$ 1.000 por ter essa cobertura. O que ele vai garantir? O reparo de danos leves na lataria, peças metálicas ou plásticas externas. Então, não vai garantir o quê? Troca de peça, tá? Nessa cobertura não tem troca de peça e o limite financeiro também vai depender da seguradora. Outras questões aqui que não tem amparo. Então, troca de peça e danos por vandalismo, fenômeno da natureza e mau uso. Então, quando a gente fala de chuva de granizo, normalmente aqui não tem amparo na cobertura de pequenos reparos. Outra cobertura bem bacana, não é comercializada por todas as seguradoras, é a cobertura de para-choque. E aqui, em algumas seguradoras, ela indeniza, inclusive, a troca do para-choque. Então é bem bacana, porque mediante também uma franquia baixa, às vezes o cliente tem um sinistro que não vai atingir a franquia casco, ele pode fazer a troca do para-choque nessa cobertura, tá? Coloquei aqui exemplo de 2 seguradoras que fazem a troca do para-choque, Bradesco e Tóquio. Cobertura de roda, pneu e suspensão. Sou sincera em falar que não gosto muito dessa cobertura, porque ela causa muita dúvida. Já vi algumas situações que não foram cobertas pela seguradora, que a seguradora falou que ah, não estava amparado dentro do dano que essa cobertura ampara, enfim. Eu sou sincera em dizer que não é uma cobertura que me agrade.
Então, normalmente eu nem ofereço, mas é importante, é lógico, que você saiba que existe, e o cliente hoje em dia também com muita informação, ele sabe que essa cobertura existe. Roda, pneu e suspensão. Vai indenizar o quê? Ah, o segurado pegou um buraco e ali causou um dano na suspensão. Desgaste está coberto? Não. Pneu, se perceber que o pneu estava careca, recapado também não vai indenizar. Danos a pneu simplesmente onde mostre que o veículo não tenha tido nenhum impacto, também não vai indenizar. Então, como suspensão é algo que normalmente se desgasta, principalmente se você vive numa cidade como eu vivo aqui em Guarulhos, tem muito buraco, eu já vi muitas situações da seguradora falar que era simplesmente desgaste, que não tinha, como se diz? Relação com o impacto, com o buraco. Então, é uma cobertura que eu acho que dá muita margem, assim, para problema. Então, eu sou sincera em dizer que eu não gosto dessa cobertura. Cobertura de carro reserva, essa é muito importante, faz muita diferença. O cliente pergunta e é importante que você deixe claro para o cliente como funciona e também que existem regras para que ele tenha ali direito a utilizar o carro reserva. Então, quando o carro reserva é liberado, principalmente quando o cliente tem sinistro, quando ele é atendido por uma seguradora de outra pessoa que causou um dano no veículo dele, só que aí nesse caso, ainda que ele não vá abrir sinistro na seguradora dele, ele precisa mostrar para a seguradora que atingiu a franquia, e em algumas situações também, algumas seguradoras, no caso, também liberam carro reserva em situações de pane. São pouquíssimas seguradoras, algumas condicionam que o cliente tenha utilizado o guincho dela, né? Mostre orçamento, dizendo também que o veículo vai ficar realmente um tempo parado. Então, existem regras, tá? Mas é importante que você saiba que existem essas três possibilidades. E também a regra vai depender de cada seguradora. É importante que você entenda a regra da seguradora. E também, regras de locadora também é importante que você já deixe isso previamente avisado para o cliente. E essas regras de qual carro que ele vai pegar, quantos anos de CNH o cliente tem que ter válido, ele tem que deixar calção, porque isso também, lá na frente, pode se virar contra você e falar: ah, eu contratei uma cláusula e o corretor não me avisou que era assim. Lembrando também que a maioria das seguradoras hoje, o cliente pode substituir o carro reserva por créditos em transporte por aplicativo. Eu, sinceramente, até prefiro essa opção. E o cliente tem a liberdade de usar, ele, de repente, pega um carro da locadora, tem um sinistro, ele vai ter que pagar a franquia. Eu, se fosse para utilizar, eu preferiria carro por aplicativo, mas é lógico, né, a gente precisa entender a necessidade do cliente. E aí é importante também que você entenda que existem essas 2 opções, né, normalmente que a seguradora também, oferece no lugar do carro reserva ou transporte por aplicativo. Agora chegamos aqui naquilo que acho que mais os clientes acionam, que é assistência 24 horas, que é aquela situação que o cliente vai pedir um guincho, uma troca de pneu, uma carga de bateria, e que a gente precisa se atentar aqui, principalmente a questão de limite da seguradora, quantas assistências ela dá para o cliente, a questão da quilometragem do guincho, como que ela faz essa contagem, se é quando o guincho sai da base, se é quando o guincho pega o carro. Essas informações estão nas condições gerais. As condições gerais se atualizam. É importante que você esteja atualizado das regras do mercado e da seguradora que você vai oferecer. Isso vai fazer toda a diferença para o cliente, isso vai mostrar profissionalismo, isso vai mostrar comprometimento com o cliente e também não vai fazer com que você tenha uma surpresa na hora que o cliente vai utilizar. Agora, importante também frisar que dentro da assistência 24 horas, a gente tem o serviço a passageiros, que vai incluir hospedagem. Ah, o carro do cliente quebrou, vai ficar, né, o cliente está voltando de viagem. O carro dele quebrou, só vai ficar pronto no dia seguinte. Algumas seguradoras pagam hospedagem para que o cliente e os seus acompanhantes fiquem ali, sei lá, um dia, 2 dias num hotel até que o carro dele fique pronto. Retorno ao domicílio, às vezes com passagem de avião, às vezes com táxi, também vai variar de seguradora para seguradora. E mais importante ainda, você entender que algumas seguradoras não têm esse serviço, como por exemplo a Surrai e a Pier, tá? Outra questão aqui que muitas vezes gera
descontentamento no cliente, é a negativa na hora dele pedir um serviço de assistência. E essa negativa pode acontecer por quê? Eventos repetitivos. Então, o cliente pediu uma carga de bateria hoje, vai pedir outra amanhã, vai pedir outra depois de amanhã. A seguradora entende que é o quê? Uma falta de manutenção e muitas vezes pode negar essa assistência, assim como também um segundo guincho para o mesmo evento. O que é isso? Meu carro quebrou, eu removi para essa oficina falou que não consegue arrumar o carro, eu quero um segundo guincho para levar para outra oficina. A maioria das seguradoras não fornecem. Essas informações também estão no meu guia. Enfim, terminamos aqui a parte de assistência e como eu falei lá no começo, aqui eu estou fazendo, eh, né, estou dando um panorama sobre tudo que está nesse guia. E esse guia é importante que você imprima, que você tenha do lado do teu computador para que você possa consultá-lo no dia a dia. No próximo vídeo a gente vai entrar aqui na parte de explicar o que que é um seguro novo, o que que é uma renovação, quando que a renovação pode ser antecipada, enfim. Te aguardo aí no próximo vídeo.